E hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens em busca da alegria. Nós temos explorado aí a epístola que Paulo escreve aos Filipenses. E Paulo escreve aquela carta dando recomendações importantes e nós estamos aqui ouvindo essas palavras porque sabemos que elas são inspiradas por Deus e foram escritas não somente àquela igreja naquele local, mas foram escritas também a nós, já que essas palavras são inspiradas e preservadas até chegarem até nós. Ao observar os primeiros capítulos, de Filipenses, que nós já vimos, nós percebemos, por exemplo, que existe uma grande diferença entre a alegria, que é pregada pela nossa cultura, a alegria deste século, e a alegria que nós encontramos nas boas novas de Cristo. Enquanto a nossa cultura condiciona, por exemplo, a alegria às circunstâncias, nós vemos que o Evangelho, ele fundamenta a alegria na eternidade, independente das circunstâncias. Nós vimos que, enquanto a nossa cultura procura alegrar-se a partir de desejos egoístas, considerando o que eu quero, o que o meu coração quer, o que o meu coração cobiça, nós sabemos que o Evangelho, ele nos direciona ao caminho da alegria a partir do desejo que não é o meu, mas do desejo que é o desejo do meu Criador, que é o desejo de Deus. Nós vimos que enquanto a nossa cultura prega que nós, para encontrarmos alegria, devemos olhar para o próximo, olhar para o outro, considerando as pessoas ou como obstáculos ou como plataformas para que nós possamos alcançar as nossas metas, o Evangelho não nos diz isso. O Evangelho nos diz que o caminho da alegria é o caminho de olhar para o outro com o viés do serviço, da humildade, do amor. E assim, nós já aprendemos alguma coisa sobre esse caminho da alegria, do qual nós temos falado domingo após domingo. Então, se você tem prestado atenção na carta de Paulo aos Filipenses, você já percebeu também que essa carta, ela não é um tratado teológico abstrato sobre uma realidade transcendente que não se comunica comigo, com o meu mundo, com a minha realidade. Não, pelo contrário. Essa carta é uma carta escrita por um homem real, a pessoas reais, de uma mensagem real sobre um mundo real. E nessa manhã nós vamos encarar essa realidade mais uma vez e vamos descobrir o que significa viver para a obra de Cristo. Porque quando nós entendemos o que significa viver para a obra de Cristo, pode ter certeza que nós estamos então trilhando esse caminho em busca da alegria. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 19 a 30. Filipenses 2, 19 a 30. Assim diz a palavra do Senhor: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter aprovado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro, e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu, e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso,
Tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Vamos orar. Senhor, essa palavra viva e poderosa que lemos, ela está diante de nós agora. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos entendê-la, para que nós possamos ser transformados por ela e possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que me use com graça nesse momento, que eu não seja um obstáculo à tua mensagem, mas que eu saia de cena para que o teu Espírito fale ao teu povo, inclusive comigo. E que assim, Deus, as pessoas nem se lembrem do meu nome, mas que elas se lembrem daquilo que foi pregado nessa manhã, porque não foram as minhas palavras, mas as tuas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus queridos, esse texto que nós lemos nessa manhã, ele finaliza o segundo capítulo da epístola que Paulo escreve aos Filipenses. E até aqui nós já aprendemos algumas coisas preciosas. Nós já aprendemos que Paulo escreveu essa epístola de Roma, na prisão. E ele escreve para agradecer àqueles irmãos por causa da ajuda que eles vinham demonstrando para com o ministério dele continuamente, através dos seus recursos e da parceria ministerial que eles haviam estabelecido. Ele escreve para agradecê-los. Ele também escreve para encorajá-los diante de situações que seriam complicadas, que seriam adversas. Ele também escreve não só para agradecê-los e não só para encorajá-los, mas para dar a eles algumas orientações importantes. No entanto, em meio a essa diversidade de tópicos que Paulo fala, ou dos quais Paulo fala nessa carta, nós vemos que existe um fio que une toda essa mensagem. E esse fio, esse conceito ao qual Paulo permanece voltando de novo e de novo é a alegria. A todo momento nós vemos essa palavra presente nessa carta. E ele sempre volta a esse conceito de alegria, alegria que ele sente, alegria que ele encoraja, alegria que ele partilha. E na passagem anterior à passagem que nós lemos hoje, nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre humildade, o caminho da humildade em Cristo Jesus. E essa humildade da qual ele fala apontando para Cristo é a humildade que também deve ser encontrada em meio à sua igreja. Então nós vimos no capítulo 2, nos últimos domingos, um texto rico, teologicamente profundo, em que Paulo está fazendo com que essa teologia profunda se encarne em ação e realidade na vida dos irmãos, enquanto ele aponta para a encarnação de Jesus. E a partir da encarnação de Jesus, Paulo ministra o ensino da humildade como vida na vida daqueles irmãos. Ele olha para Cristo, ele olha para a igreja e ele os instrui que devemos viver em humildade, em serviço, em amor, enquanto o Espírito de Deus trabalha em nós. E após então explorar a imagem da encarnação, explicar sobre a humildade, falar que a igreja deveria desenvolver a sua salvação seguindo esse modelo, Paulo chega às palavras que nós lemos hoje. E, de certa maneira, o texto que nós lemos hoje, ele está cuidando de coisas logísticas. Você percebeu? Paulo está dando ali algumas instruções que são logísticas, que são organizacionais. Ele dá algumas instruções que são objetivas. Mas, ao mesmo tempo que ele está dando essas instruções objetivas, ele está também usando esse contexto como um exemplo real de tudo aquilo que ele acabara de falar no capítulo 2 sobre humildade, sobre serviço. Mas especialmente à luz do versículo 30, sobre viver para a obra de Cristo. Em resumo, então, tudo que nós acabamos de ler, esse trecho que acabamos de ler,
consiste no seguinte: Paulo está dizendo àqueles irmãos daquela igreja que eles receberiam 3 visitas. E em ordem, não do texto, mas em ordem cronológica das visitas, ele fala que eles seriam visitados por Epafrodito. Epafrodito, que era o irmão que eles haviam enviado até Paulo com os recursos para ajudá-lo, e agora ele estava o enviando de volta àquela igreja. Inclusive, Epafrodito seria o portador dessa carta que lemos àqueles irmãos. Depois de Epafrodito, eles seriam visitados por Timóteo. E Paulo estava esperando que algumas decisões jurídicas fossem tomadas quanto ao seu destino, para que então ele enviasse Timóteo àquela igreja e aqueles irmãos fossem por ele visitados. E não só isso, mas ele levaria tanto informações do apóstolo para aqueles irmãos, quanto dos irmãos para o apóstolo Paulo. Por fim, ele fala da terceira visita que aqueles irmãos receberiam. Quem é a terceira visita? Ele mesmo. Paulo fala que ele tinha fé e convicção de que em breve ele mesmo estaria com aqueles irmãos. E é importante perceber que enquanto ele foca em Timóteo e Epafrodito, nós observamos em Timóteo e Epafrodito um modelo de todas as instruções que Paulo havia dado à igreja até agora. Nós já estamos fechando o capítulo 2. Nós já vimos o capítulo 1 e, portanto, vimos quase que todo o capítulo 2. E Paulo, nesse momento da carta, está, através daqueles irmãos, incorporando, materializando tudo aquilo que ele já havia ensinado. Algumas das instruções que ele disse antes desse ponto: vivam de modo digno do evangelho, sejam como uma só alma lutando pela fé, não sejam intimidados. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Considere os outros superiores a si mesmo. Não tenham em vista os próprios interesses, e assim por diante. Então, quando ele descreve Timóteo e Epafrodito aqui, ele está também apontando para o poder do Evangelho e para a transformação do Evangelho na vida daqueles irmãos. E eles servem, então, como esse exemplo que Paulo está usando diante de todas as realidades que ele havia pregado e diante da igreja. Aqueles homens estavam alinhados com as próprias instruções que Paulo estava dando. E nós podemos entender, então, a partir disso, e dentro do contexto maior da carta, que viver para a obra de Cristo é o que eles estão fazendo, e que viver para a obra de Cristo é o que nós devemos fazer, e que viver para a obra de Cristo é um caminho que nos conduz a essa alegria, da qual Paulo fala, e nós temos falado domingo após domingo. Hoje, então, ao observar essa passagem, eu quero destacar diante de vocês 2 grandes ideias. Primeiro, se viver para a obra de Cristo é o caminho da alegria, e nós queremos percorrer esse caminho, nós precisamos entender o que viver para a obra de Cristo não significa. E segundo, nós precisamos, claro, entender o que viver para a obra de Cristo de fato significa. E é assim que nós vamos organizar esse estudo, essa meditação, reflexão, diante das palavras que Paulo escreve. Então, primeiro, vamos responder à pergunta: o que não significa viver para a obra de Cristo? E por que nós precisamos falar sobre o que não significa viver para a obra de Cristo? Nós precisamos falar disso porque nós vivemos em um mundo corrupto que corrompeu a mensagem do Evangelho, que perverteu a mensagem do Evangelho, que mudou o Evangelho em uma mensagem estranha, onde, por exemplo, igrejas se tornaram empresas, pastores se tornaram palestrantes, membros se tornaram clientes, e o texto se tornou pretexto para justificar as cobiças do próprio coração. E por isso nós precisamos falar do que não significa viver para a obra de Cristo. Mas para que nós possamos falar sobre isso, eu quero antes destacar algo muito importante. E eu quero dizer para você que nós não somos melhores do que os outros. Que a IBAGE não é melhor do que as outras igrejas.
que o pastor João e eu não somos melhores do que os outros pastores, que os membros dessa igreja não são melhores do que os membros das outras igrejas. E é porque nós não somos melhores do que ninguém, que nós precisamos vir diante da palavra sucessivamente com o coração aberto e vulnerável, para que essa palavra nos corrija, para que essa palavra nos livre do nosso caminho, para que essa palavra nos livre das nossas cobiças. Porque se eu e você não fizermos esse exercício continuamente de voltarmos até a palavra, nós seguiremos pelo nosso próprio caminho. E assim descobriremos a realidade que eu estou dizendo. Nós não somos melhores do que ninguém. E nós dependemos da graça do Senhor para ficarmos de pé. Então mantenha isso em mente, enquanto nós falamos sobre o que não significa viver para a obra de Cristo. E ao observar essa passagem, eu quero ressaltar 4 aspectos com vocês do que não significa viver para a obra de Cristo. O primeiro é, viver para a obra de Cristo não significa ausência de adversários. Veja os versículos 20 e 21. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Como nós dissemos, Paulo se encontra preso ao escrever essa epístola. E ali ele decide que iria enviar Timóteo aos Filipenses. E a razão pela qual ele enviaria Timóteo está descrita no versículo 19. Quando ele diz, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Paulo não queria apenas que os irmãos de Filipos recebessem notícias dele, ele queria também receber notícias daqueles irmãos. Mas por que Timóteo foi o escolhido? E Paulo escolhe, de fato, porque havia ali talvez uma história, havia um afeto especial de Timóteo para com aqueles irmãos, ele havia participado, inclusive, da plantação daquela igreja, então existe uma história por trás. Porém, nós encontramos um trecho que necessita da nossa maior atenção nesse momento. Qual é a razão pela qual Timóteo amava esses irmãos de forma tão especial? Qual é a razão pela qual Timóteo tinha essa preocupação especial com aqueles irmãos? E em grego há uma conjunção explicativa que está omitida no português, que é a conjunção gar, que significa por quê. E essa conjunção, ela nos indica que a razão pela qual Timóteo se preocupava com aqueles irmãos, a razão pela qual Timóteo amava aqueles irmãos, não está nele. Não está naqueles irmãos. Não está na história que eles tiveram. A razão pela qual Timóteo amava e se preocupava com aqueles irmãos é porque ele buscava os interesses de Cristo. E porque Timóteo buscava os interesses de Cristo e Cristo ama a sua igreja, se preocupa com a sua igreja, então Timóteo despende um afeto por aqueles irmãos. E em contraste com isso, em contraste com buscar os interesses de Cristo, nós vemos Paulo falando aqui, todos os outros buscam seus próprios interesses. Quem são esses? Quem são esses de quem Paulo está dizendo, todos os outros buscam seu próprio interesse, ou seus próprios interesses? Se você se lembra do capítulo 1, ele fala sobre esses homens no versículo 17, quando ele diz, aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Existia um grupo de pessoas que estava explorando a fé por motivos egoístas. Estavam explorando a fé buscando seus próprios interesses, eles não serviam a Deus. Eles serviam à própria vaidade, ao próprio estômago deles. E assim eles se orientavam através de disputas, através de rivalidades. E com isso, nós vemos que viver para a obra de Cristo não significa a ausência de adversários. Irmãos, tem problemas, tem pessoas nas quais o problema não está evidente no discurso.
Existem pessoas que aparentemente vão dizer algo bom, aparentemente vão dizer algo certo. O problema não está no discurso, o problema está nas motivações por trás do discurso. Existem pastores, líderes espirituais, mestres que vão se levantar em meio à igreja, mas não para servir a Cristo, não para buscar os interesses de Cristo, mas para buscar os seus próprios interesses, para buscar poder, para buscar influência, para buscar autorização política, para buscar recursos. Existem homens que entram na igreja, se levantam na igreja porque querem massagear o próprio ego. E esses homens, muitas vezes, eles vão se levantar como obstáculo no caminho daqueles que buscam os interesses de Cristo Jesus. Como nós estamos vendo essa tensão que Paulo está falando sobre ela no capítulo 1. E qual é o caminho da igreja em meio a isso? Qual é o caminho daqueles que buscam os interesses de Cristo diante desses que buscam os próprios interesses? A nossa resposta é muito clara e simples quando eu digo que ela não deve ser a resposta de buscar os seus próprios interesses. Nós não podemos entrar nessa disputa, nessa rivalidade e responder àqueles que buscam poder buscando poder, buscam influência buscando mais influência. Não. Nós buscamos o interesse de Cristo Jesus, assim como o Timóteo estava fazendo, e Paulo fala sobre isso no versículo 21, quando diz que ele demonstra um caráter provado. Isso nos leva ao segundo aspecto do que viver para a obra de Cristo não significa. Viver para a obra de Cristo não significa ausência de tensões. Vejam os versículos 23 e 24. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. Esses dois versículos, eles revelam uma tensão na vida de Paulo, que também pode ser encontrada por diversas vezes na nossa própria vida. Repare o que ele diz. Primeiro ele fala, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Ou seja, ele não sabe ainda como a situação dele vai ficar. De qual situação ele está falando? Ele está falando da sua prisão. Ele vai ser julgado? Quando ele vai ser julgado? O que eles vão falar? Que ele tem que continuar preso? Ele vai ser liberto? Que ele tem que morrer? O que vai acontecer? Essa decisão ainda não foi tomada no tribunal dos homens. No entanto, ao mesmo tempo que há indecisão, há uma confiança. Estranhamente, há esse paradoxo entre indecisão e confiança, porque Paulo fala sobre uma confiança que não é a confiança nele, não é a confiança nos tribunais, mas ele fala, mas eu confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. Ainda que Paulo não saiba os caminhos que Deus preparou para ele, Paulo entende qual é o destino que Deus preparou para ele dentro daquele propósito ministerial. Às vezes nós não entendemos os caminhos pelos quais Deus nos está conduzindo, mas nós podemos confiar no Senhor, porque Ele nos diz o destino para o qual Ele nos está conduzindo. Sabe o que isso significa? Isso significa que talvez você não saiba se vai ter comida na sua mesa amanhã ou não, se o seu chefe vai te demitir amanhã ou não, se o seu marido ou a sua esposa vai te abandonar amanhã ou não. Mas ainda que você não conheça o caminho, você conhece o destino para o qual Deus está te conduzindo em Cristo Jesus. E por isso, independente de o que acontecer na sua vida, independente de quão difícil parecer o caminho, e de quão indecisa parecer a situação, você pode dizer, mas eu confio no Senhor. No caso de Paulo, dentro daquele momento, ele tinha uma compreensão específica em Deus de que ele estaria com aqueles irmãos novamente, independente do julgamento que ele passaria no futuro próximo. No nosso caso, talvez você não saiba um destino específico de Deus sobre coisas como com quem você vai casar, ou onde você vai morar, ou onde você vai trabalhar, ou o que vai acontecer amanhã. Mas Deus revelou a vontade dele para o casamento. Deus revelou a vontade dele para o trabalho. Deus revelou o destino para o qual Ele quer nos levar. E mais do que isso,
Se Paulo demonstra convicção de que ele estaria com aqueles irmãos, quanto mais nós não devemos confiar no Senhor, pelo fato de que ele nos diz que nós estaremos com Cristo. Se Paulo pode afirmar que estará com aqueles irmãos, nós podemos afirmar que o nosso destino é o de estar com Cristo. E por isso, diante de qualquer circunstância adversa da vida, nós podemos dizer, mas eu confio no Senhor. Isso nos leva a entender que viver para a obra de Cristo não significa ausência de tensões. As tensões podem existir no caminho, mas o nosso destino é certo. O terceiro elemento que eu quero dividir com vocês aqui é viver para a obra de Cristo não significa ausência de necessidades. Versículo 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Meus irmãos, o cristão pode passar necessidades? Depende. Depende do que nós vamos considerar necessidade. Em nenhum momento nós recebemos a promessa de riqueza material nessa terra, ou de prosperidade com os medidores que o mundo mede a prosperidade. Se te prometeram carro, casa, ouro e até saúde, quem te prometeu isso não foi um pregador do Evangelho. O Evangelho não é uma promessa de vida fácil. O Evangelho é uma promessa de vida plena. E às vezes, para que nós alcancemos a vida plena, nós passamos por dificuldades, e uma delas é o que entendemos por necessidade. E no capítulo 4, Paulo vai dizer, sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Viver para a obra de Cristo não é ausência de necessidades, mas é o contentamento em meio a qualquer circunstância, na provisão que nós encontramos em Cristo, porque Ele é tudo que nós precisamos. Então, ainda que estejamos passando por aquilo que os homens e essa terra leem como necessidade, mesmo em meio à necessidade, nós encontramos a provisão da eternidade em Cristo Jesus. E isso nos conduz ao próximo aspecto que eu quero falar com vocês, sobre viver para a obra de Cristo. Viver para a obra de Cristo não significa ausência de tristeza. Vejam os versículos 26 e 27. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Como que se chama essa série? Em busca da alegria. O que Filipenses fala repetidamente? Nos fala sobre alegria. O que Paulo ordena diversas vezes àquela igreja? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses 4:4. Mas olha como Paulo está falando no versículo 27. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E agora? Série acabou? O que a gente faz? Como Paulo está falando em todo o tempo de alegria, mas aqui ele fala que algo não acontece para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. É simples. A tristeza que Paulo fala aqui é a tristeza circunstancial. A alegria que ele nos ordena buscar e que ele partilha conosco é uma alegria eterna. A vida do cristão, ela não é uma vida privada de perigos. A vida do cristão, ela não é uma vida privada de necessidades. A vida do cristão não é uma vida privada de tristezas. Epafrodito, que havia levado ofertas e suporte para Paulo, ficou o quê? Doente,
gravemente doente. E o que Paulo faz? Paulo usa os seus superpoderes de cura para curar Epafrodito? Não. Porque ele não tinha superpoderes de cura, ele tinha o dom da cura. E tem pessoas que pensam que o dom da cura é um superpoder. Mas não é. O dom da cura nada mais é do que o poder que vem de Deus, usando a vida de um homem, para comunicar esse poder a outro homem. Mas o dom que cura, cura na hora que Deus quer, que Deus permite. Não há superpoderes que os homens recebem. Então, Paulo passa por uma grande tristeza. Paulo vê o seu irmão padecer até quase a morte. E com a sua debilidade, o seu coração se entristeceu. Mas como ele nos informa, Epafrodito foi restaurado pelo Senhor. E por isso também Epafrodito estava sendo enviado de volta para aqueles irmãos. Porque eles também estavam angustiados quando receberam a notícia sobre como Epafrodito estava. Eles também estavam tristes. Irmãos, a alegria cristã não significa a impossibilidade de tristezas e de perigos iminentes. O cristão, ele não é um alienado. O cristão, ele não é insensível às dores do mundo. O cristão, ele não é insensível ao outro que sofre, à dor do outro. Pelo contrário, Paulo escreve em Romanos 12:15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A dor do luto, da doença, da tristeza são realidades na vida cristã. E assim vem a tristeza. Porém, a diferença é que as tristezas que passamos, o luto, a dor, as doenças e as necessidades são temporárias, mas a provisão de Deus é eterna, o caminho de Deus é eterno, a promessa de Deus é eterna, e por isso nós podemos enfrentar as dificuldades e as circunstâncias adversas, confiando nesse Deus que nos dá essa provisão, e confiando no destino para o qual Ele está nos levando. E assim eu quero encerrar hoje, falando sobre o que significa viver para a obra de Cristo. Viver para a obra de Cristo não significa ausência de adversários, de tensões, de necessidades ou de tristezas. Mas você sabe o que significa? Viver para a obra de Cristo significa que nós não passaremos por nada disso sozinhos. Isso fica muito evidente nessa passagem que nós lemos hoje, a partir de pelo menos duas perspectivas. Existem duas razões pelas quais nós não passamos por tudo isso sozinhos, quando nós estamos vivendo para a obra de Deus. A primeira é que Deus constrói uma igreja que ama em Cristo, que espera no Senhor e que coopera lado a lado. E o que significa amar em Cristo? Olhe para essa situação descrita diante de nós, à medida que eles buscam o interesse de Cristo e não os próprios interesses. Paulo, Timóteo, Epafrodito e os irmãos em Filipos, eles estão unidos por um vínculo de amor em meio à necessidade, em meio aos perigos, em meio às circunstâncias adversas. E eles vencem adversários, eles enfrentam doenças, eles enfrentam o perigo da morte, mas esse vínculo permanece. O coração de cada um se mostra abnegado e fiel. Ao mesmo tempo, eles são uma igreja que espera no Senhor. Porque a confiança deles não foi colocada nos recursos, não foi colocada no tribunal que julgaria Paulo, não foi colocada no mantimento que Epafrodito trazia, não foi colocada em força bélica que eles tentavam adquirir, não. Como Paulo diz no versículo 24, mas confio no Senhor. Eles reconhecem que o Senhor é quem tem o destino deles nas mãos. A cura para as doenças, a provisão para a necessidade, e a vida e a morte. E pelo vínculo de amor e pela confiança no Senhor, eles se encontram sendo irmãos que cooperam lado a lado. Olhe para a natureza dessa relação revelada no versículo 25, quando Paulo descreve Epafrodito como meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Nós não estamos sozinhos, porque o Senhor constrói a sua igreja, e nós somos unidos nesse vínculo de amor. Irmãos, nós temos que nos perguntar nessa manhã, nós estamos unidos em Cristo? Nós confiamos no Senhor? Nós realmente amamos em Cristo? Então olhe para a sua volta, sabe por quê? Porque você é o poder de Deus na vida do seu irmão.
Você é o poder de Deus que manifesta a generosidade. Você é o poder de Deus que manifesta perdão. Você é o poder de Deus que manifesta consolo e conforto. Nós somos instrumentos nas mãos do nosso Deus para ministrar isso na vida dos nossos irmãos. E é por isso que nós não passamos pelas adversidades, pela necessidade, pela tristeza sozinhos, porque o Senhor está construindo a sua igreja. Não há vida cristã fora do corpo de Cristo. Então olhe para o seu irmão como de fato seu irmão. Esse ambiente precisa ser um ambiente de perdão, de paz, de generosidade e de serviço. Nós não estamos aqui unidos por uma denominação, nós não estamos aqui unidos por um CNPJ, nós não estamos aqui unidos por um prédio, nós estamos unidos no sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que nós devemos viver dessa forma. Isso aponta para a segunda grande razão de por que não enfrentamos tudo que falamos sozinhos. E essa razão é: Deus não se poupou daquilo que Ele poupou à sua igreja. Deus não se poupou daquilo que Ele poupou à sua igreja. Leia novamente o versículo 30. Porque por causa da obra de Cristo, Ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Por causa da obra de Cristo. Porque Ele vivia para a obra de Cristo. Epafrodito arriscou a sua vida, e ele quase morreu, enquanto ele ia em socorro de Paulo, que passava por necessidades. Epafrodito quase morreu, mas ele não morreu. O Senhor o curou enquanto ele ia servir a sua igreja. Ele quase morreu, mas existe outro que quando foi ao socorro da sua igreja, morreu. Epafrodito não morreu, mas o nosso Senhor Jesus não se poupou para resgatar a sua igreja. Nós não enfrentamos as dificuldades dessa vida sozinhos, porque Jesus enfrentou sozinho a nossa maior dificuldade. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados, porque Ele foi abandonado naquela cruz e sobre ela estava ali pregado sozinho. Então Epafrodito pode arriscar a sua própria vida sem medo de perder a sua própria vida. Porque o Senhor poupou a sua igreja, mas Ele não se poupou do seu sacrifício. E agora Epafrodito pode arriscar essa vida, sem medo de perdê-la, porque está escrito: quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O caminho da alegria é o caminho de viver para a obra de Cristo. Sabendo que ainda que nós tenhamos dificuldades, nós não estamos sozinhos, porque somos um corpo. E nós não estamos sozinhos, porque Jesus levou a nossa solidão sobre aquela cruz. E nós podemos confiar no seu sangue, que nos cobre de todo pecado, mas mais do que isso, nos leva à presença de Deus. Essa realidade, ela não é uma abstração filosófica, ela é uma concretude experienciada no perdão, na generosidade, no consolo, no conforto, no amor, na compaixão e, por fim, na ressurreição. Então, a minha palavra diante disso para você é: vá e viva. Viva para a obra de Cristo. Viva por entre as mazelas da vida, as adversidades, as necessidades, as tensões, sabendo que você não vai sozinho, porque Deus está construindo a sua igreja e porque Deus não se poupou daquilo que Ele nos poupou, e por isso nós não precisamos temer, porque o que Ele conquistou não pode ser tomado de nós. Vá e viva. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti pela beleza, profundidade e poder do Teu Evangelho que nos constrange com tamanho amor. Pai, nós ao olharmos para quem Tu és, para o Teu poder, para a Tua exaltação, nós somos constrangidos por esse amor, Pai.
E tantas vezes nós ficamos aqui tentando e errando, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos empurre, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha formar em nós esse caráter de Cristo, que essa igreja local aqui, Deus, possa experimentar as realidades do Teu amor nos nossos relacionamentos uns com os outros. Que o Senhor, Deus, nos capacite a sermos a mão poderosa do Senhor que consola, que traz provisão, que traz companhia em meio à solidão. Pai, que o Senhor nos ajude, nos derramando sobre nós dons espirituais, para que nós possamos ministrá-los na vida dos nossos irmãos para a Tua glória. E nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque nós confiamos no Teu sangue, na Tua palavra, no Teu sacrifício. Nos dê coragem como a de Epafrodito, Pai, de arriscar a própria vida, sem medo de perdê-la, porque o Senhor perdeu a Tua vida, para que nós nunca pudéssemos a perder. Nós agradecemos ao Senhor confiando no poder da Tua ressurreição e declarando que nós pertencemos a Ti e que a Tua marca possa ser achada no nosso meio e eles saberão que nós pertencemos a Ti enquanto amamos uns aos outros. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito de Deus manifestem-se sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.